Durante todas as altas de preço no Bitcoin, uma série de fatores acabam convergindo e se unindo para trazer essa precificação mais intensa. Nos últimos ciclos, o que é conhecido como Bull Run ou Corrida dos Touros é aquela fase mais intensa onde o preço do Bitcoin sobe e também acaba carregando o preço de outros ativos digitais também. E, geralmente isso acontece da metade para o final do ciclo de alta e nós já vimos isso tanto em 2017 quanto em 2021 e possivelmente veremos agora entre o final de 2024 e 2025, pelo menos na nossa visão aqui no Block Trends. A gente já abordou diversos outros fatores, inclusive toda essa alta que nós tivemos no Bitcoin nos últimos meses, nós estivemos sinalizando aqui no canal do Block Trends. Inclusive, se você ainda não é inscrito aqui do nosso canal, aproveita para deixar o seu like e deixar também a sua inscrição aqui, porque ela é importante para que a gente continue fazendo esse material e também para que você continue recebendo as nossas atualizações, porque todas as semanas nós publicamos análises aqui no canal e através disso você consegue ficar antenado e se informar aí sobre como é que está a movimentação de preço do Bitcoin. E, como obviamente a gente já estava falando aqui no canal, esse tipo de precificação mais favorável, essa alta de preço no Bitcoin, ela vem através de uma série de fatores que passam desde os fatores on-chain a também fatores técnicos e também fatores macroeconômicos, que é aquilo que a gente vai abordar um pouco mais aqui nesse vídeo de hoje. Inclusive, fica até o final porque você vai entender o que é que falta para o Bitcoin fazer aí a sua puxada de alta, a sua pernada de alta até os famosos 100 mil dólares, que é aquilo que muita gente já está buscando desde o ciclo anterior, algo que muita gente já falava desde lá do ciclo de 2021, essa pernada de alta para os 100 mil dólares. Mas antes disso, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa plataforma de educação e de análise para entender um pouco mais a fundo, de forma mais avançada, como é que nós estamos negociando Bitcoin e também qual é a nossa perspectiva de análise no que diz respeito a ativos digitais, você pode conhecer o Block Trends Pro, que eu vou deixar no primeiro link da descrição, e é aquilo que a gente traz para os nossos assinantes diariamente e também trazemos as nossas próprias negociações em Bitcoin através da nossa carteira Satoshi, que está atualmente batendo o Bitcoin e também ela superou aí praticamente todos os fundos de investimento e todos os ativos financeiros da Bolsa Brasileira, tá? Então vou deixar aí embaixo para vocês depois conhecerem o Block Trends Pro. E também, se você quiser começar a negociar Bitcoin, não se esqueça que a nossa recomendação aqui é sempre utilizar a plataforma da Bybit, que é apoiadora do nosso canal e também é uma das principais plataformas exchanges aí de negociação de criptoativos e de Bitcoin, certo? E a temática que eu queria abordar nesse vídeo de hoje é justamente aquilo que nós enviamos ontem para os nossos assinantes lá do Block Trends. Eu obviamente não vou mostrar todo o relatório que foi enviado, porque esse é um relatório enviado somente para assinantes Pro, mas eu vou mostrar uma parte e é justamente aquela parte que fala sobre a bolha imobiliária chinesa e como é que isso pode trazer um dos últimos estopins para a alta de preço do Bitcoin, tá? E basicamente quando a gente está falando em mercado chinês, principalmente mercado imobiliário chinês, obviamente vai entrar uma série de questões macroeconômicas, até mesmo históricas, para compreender o porquê que nós estamos vendo uma queda tão significativa no mercado imobiliário chinês lá. Principalmente pelo fato de que nas últimas décadas nós estamos vendo um nível de urbanização bem intenso na China. Então muitas pessoas saíram de áreas suburbanas, saíram de áreas rurais e foram para centros urbanos. Esse nível de urbanização segue crescendo e poderá continuar crescendo também aqui, como mostra nesse gráfico aqui, mostrando a taxa de urbanização lá na China. Entretanto, esse nível de urbanização, esse aumento da quantidade de pessoas morando em centros de cidade não está condizendo com a quantidade de imóveis e habitações lá que foram construídas. Então, principalmente por conta da expansão de crédito que houve na China nos últimos anos e também dessa facilidade de obter crédito imobiliário lá, acabou tendo uma alta quantidade de imóveis à disposição, e o que nós estamos vendo hoje, na verdade não é de hoje, isso já tem alguns meses, é uma quantidade muito grande de imóveis sem essa demanda, né? E sem ter pessoas à disposição para comprar esses imóveis. Muitos desses imóveis acabaram aí tendo que ser demolidos porque simplesmente não havia pessoas
para comprar. Esse tipo de baixa demanda e uma grande oferta causou justamente essa queda no índice de preços dos imóveis na China. Então, como você pode ver, até mais ou menos ali 2020 e 2021, nós tínhamos crescimento, ou seja, estava acima de zero, né? Então, nós tínhamos o crescimento mês a mês nos imóveis lá na China, no preço dos imóveis na China. Entretanto, de 2023, ou seja, do ano passado, mais ou menos 2022, né? Entre 2022 e 2023, para agora é que começamos a ter aí queda nos preços dos imóveis no mês a mês. Então, a variação mensal do preço desses imóveis está em queda atualmente. Isso é justamente mostrando essa fragilidade do setor imobiliário chinês por conta de ter uma alta quantidade de imóveis à disposição e uma baixa quantidade de pessoas querendo buscar esses imóveis. E, obviamente, isso daí acaba facilitando também, nesse caso não é facilitando, mas impulsionando a redução da atividade econômica também. Então, essa redução de atividade econômica que nós já falamos aqui no canal anteriormente, então eu não vou me estender nesse ponto, porque o nosso foco é entender qual é o estopim do preço do Bitcoin, justamente pelo fato de que, com essa queda na atividade econômica, a necessidade de capital, ou seja, de injeções de liquidez, acaba ficando cada vez maior. Então, como a economia chinesa está desacelerando, o Banco Central Chinês vai necessitar entrar com estímulos, sejam fiscais, sejam monetários. Nós já começamos a ver esses estímulos acontecendo em tempo real, inclusive na semana passada nós discutimos sobre isso, e no vídeo de análise dessa semana, na segunda-feira, nós também falamos sobre isso, pelo fato da alta quantidade de injeções de liquidez pelo Banco Central Chinês, algo similar àquilo que foi no ano passado, tá? Então, em outubro do ano passado, nós vínhamos tendo esse nível de injeções de liquidez tanto através do Reverse Repo quanto através do MLF, que são dois instrumentos de política monetária utilizados pelo Banco Central Chinês para injetar liquidez dentro do sistema financeiro. Esse nível de injeções de liquidez aqui é justamente o que está fazendo com que exista uma alta quantidade de alavancagem no mercado financeiro e também na própria economia. Então, nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui, é justamente a dívida em relação ao PIB. Como você pode ver, nós não vemos sinais de desaceleração em termos de alavancagem desde 2008, tá? Então, desde 2008, o mercado chinês, a economia chinesa segue se alavancando através de criação de dívida e também através de expansão de crédito, que inevitavelmente acaba também favorecendo a expansão monetária da moeda chinesa. Então, essa expansão monetária, e é algo que a gente já vem falando aqui no canal do Block Trends diversas vezes, essas injeções de liquidez, essas expansões monetárias acabam favorecendo a precificação do Bitcoin, e é justamente esse um dos principais pontos que falta ter para que nós tenhamos aí uma alta mais expressiva, uma alta em direção aos 100 mil dólares. É justamente esse impulso de liquidez que nós ainda não vimos acontecer como foi nos ciclos passados. E uma das formas da gente observar isso também é através dos ativos no balanço dos bancos centrais. Então, quando observamos os balanços dos bancos centrais, é justamente onde entra a questão da expansão de dívida. Então, os ativos que estão dentro do balanço dos bancos centrais são geralmente aqueles ativos comprados pelo Banco Central por meio de impressão de novo dinheiro. Então, uma das formas do Banco Central injetar liquidez dentro do sistema é comprando ativos que estão à disposição, principalmente títulos públicos emitidos pelo Tesouro, através da criação de dinheiro novo. E essa criação do dinheiro novo ainda não foi vista com mais intensidade, principalmente na União Europeia e também nos Estados Unidos. Então, quando observamos aqui o Banco Central do Japão e da China, a gente já tem esse tipo de expansão do balanço deles, tá? Então, algo que veio corroborando aí. Então, em amarelo, nós temos os ativos do Banco Central Chinês. Você note que de setembro de 2022 para cá, eles estiveram crescendo essa quantidade de ativos na sua disposição, assim como também o Banco Central japonês, então o BOJ, que também cresceu relativamente aqui em relação a novembro de 2022, ao final de 2022, algo que condizeu aqui com essa alta de preços do Bitcoin. Entretanto,
quando vamos olhar o Fed e o ECB, né, que são basicamente os bancos centrais da União Europeia e dos Estados Unidos, eles ainda estão em queda. Então, nós temos aí queda na quantidade de ativos do balanço dos bancos centrais, algo diferente daquilo que nós vimos anteriormente, por exemplo, aqui em 2020, com uma subida vertiginosa na quantidade de ativos em posse desses bancos centrais. Uma das formas da gente olhar de forma mais direta é basicamente olhar a média de ativos desses 4 bancos centrais aqui que estão relacionados, que é o Banco Central Europeu, o Fed, o Banco Central Chinês e o Banco Central Japonês. Então, como a gente pode observar aqui, ó, eu vou puxar para o ciclo anterior, para vocês verem como essa dinâmica é extremamente correlacionada com o preço do Bitcoin. Então agora nós estamos vendo em preto o preço do Bitcoin e em laranja a média dos ativos em bancos centrais naquele período. E como você pode perceber aqui, ó, o período onde os bancos centrais estão em média crescendo os seus ativos, ou seja, estão monetizando a sua dívida e emitindo maior quantidade de unidades monetárias, isso daqui condiz com altas de preço do Bitcoin. E também, quando eles voltam a reduzir a quantidade do seu balanço, o preço do Bitcoin entra também dentro de um período de baixa. Essa redução de balanço é comumente chamada de quantitative tightening, ou apertamento quantitativo, né? E o oposto seria o quantitative easing, ou seja, afrouxamento quantitativo. Esse tipo de afrouxamento quantitativo que nós vimos aqui ocorrer em março de 2020, naquele período da pandemia, e que acabou jogando o preço do Bitcoin para cima, ainda não aconteceu, tá? Então, nesse ciclo, nós tivemos uma subida na quantidade de ativos, nós tivemos um pequeno QE, né, um pequeno afrouxamento quantitativo entre setembro de 2022 e março de 2023, que fez com que o preço do Bitcoin acabasse atingindo ali uma tendência de alta até mais ou menos julho, e depois nós tivemos queda no balanço no balanço dos bancos centrais, enquanto o preço do Bitcoin subia. Então, essa última alta foi muito mais impulsionada pela chegada dos ETFs lá nos Estados Unidos do que propriamente pela chegada do quantitative easing, ou seja, pela chegada desse afrouxamento monetário, desse padrão de política monetária mais expansionista que seria de esperar de ocorrer, como ocorreu em ciclos anteriores. Então, esse é um dos principais pontos que ainda não chegou a acontecer no Bitcoin atualmente, ainda não chegou a acontecer no mercado, mas nós já começamos a ver esse tipo de padrão de alteração na política monetária já acontecendo, e na nossa visão a parte de análise on-chain já condiz muito com o ciclo de alta. A parte técnica, nós já estamos próximos de uma máxima histórica, possivelmente você vai ver esse vídeo e é capaz do Bitcoin já ter cruzado máxima histórica. Então, na parte on-chain e técnica, nós já estamos dentro de uma estrutura de alta de descoberta de preços, mas na parte macro nós ainda não tivemos esse impulso de liquidez que seria condizente com outros ciclos de alta, como a gente viu lá em 2017 e lá em 2020. Então, esse é o último estopim que nós poderemos ver acontecer nos próximos meses, principalmente pelo fato de que nós teremos aí uma necessidade maior de liquidez vindo por parte da China e também uma possível finalização do apertamento quantitativo lá nos Estados Unidos, o que vai fazer com que esses bancos centrais estejam aí na sua média crescendo a quantidade de ativos no seu balanço, e isso possivelmente, na verdade, provavelmente fará com que o preço do Bitcoin atinja novas máximas e siga crescendo de preço nos próximos meses, trazendo aí uma perspectiva de maior liquidez também para o mercado. Então era sobre isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Se você achou esse conteúdo interessante, deixa aqui no seu like e também comenta aqui embaixo qual outro tipo de estopim, qual outro tipo de evento poderia trazer o Bitcoin para os 100 mil dólares. Eu quero ouvir a sua opinião e depois eu vou estar respondendo aí vocês nos comentários também. Se você se interessou pelo texto que eu mostrei, lembre-se que esse é um texto enviado semanalmente para assinantes do Blocktrends Pro, e eu vou deixar no primeiro link da descrição todas as informações sobre o nosso plano de assinatura e todas as funcionalidades que estão lá inseridas. Além do mais, se você quiser negociar Bitcoin, utilize a plataforma da Bybit, que é apoiadora aqui do nosso canal e é a plataforma que nós utilizamos também aqui no Blocktrends. Muito obrigado para você que esteve me acompanhando e a gente se vê no próximo vídeo aqui do Blocktrends. Tchau!